Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, rogai por nós. Podem sentar, por favor. Só um pequeno aviso, procurem ao chegar na capela e durante o tempo que antecede a missa, guardar o silêncio, o recolhimento, vocês fiquem rezando e evitem cochichar ou falar uns com os outros para se prepararem bem para a missa e para não atrapalhar aqueles que estão se preparando. E também durante a missa, que evitem cochichos a todo custo e que procurem resolver as coisas em silêncio, com tranquilidade, sem que isso perturbe o recolhimento e o silêncio geral da missa. Bem, caríssimos, a antiguidade do gênero humano nesse mundo, desde que foi criado por Deus, é enorme. 150 mil anos? 250 mil anos? É difícil estimar com precisão quanto tempo já se passou desde que o primeiro casal que Deus criou foi colocado nesse mundo. Alguns dizem até mais que isso. É difícil dizer. Em todo caso, a existência do gênero humano nesse mundo, desde o primeiro casal criado por Deus, é de muito tempo. Dezenas e dezenas de milhares de anos, provavelmente. E durante a quase totalidade desse tempo, até hoje, os homens foram se espalhando pelo mundo, foram migrando, ao longo de dezenas e dezenas de milhares de anos, tendo à disposição deles, depois do pecado de Adão e Eva, pouquíssimos recursos para a salvação das almas. A razão natural, a nossa capacidade de reflexão, para conhecer a lei moral, o que é razoável ou não, o que é justo ou não. Auxílios de Deus sobrenaturais também, graças, para que as pessoas pudessem se salvar, para que elas tivessem de algum modo o conhecimento de que há um só Deus, ou pudessem ter esse conhecimento de que há um só Deus, de que Ele recompensa na outra vida, ou pune na outra vida, de que existe alma, de que é necessário se salvar, de que é necessário buscar a sua redenção. E Deus cuidava e cuidou de cada um, de cada grupo de pessoas, de cada povo, com todo cuidado, ao longo de dezenas e dezenas e dezenas de milhares de anos na história do mundo. Como diz São Paulo, Deus quer que todos os homens se salvem. Isso significa que para todas as pessoas, um aborígene na Austrália há milhares de anos, um esquimó no Polo Norte, um índio aqui no Brasil há milhares de anos, todos e cada um deles receberam o que era pelo menos suficiente para a salvação de cada um. Mas também é necessário reconhecer que durante milhares e milhares de anos, o gênero humano como um todo, e mesmo cada um em particular, no mundo inteiro, dispunha de meios muito exíguos para se salvar, para a salvação de cada um. A vida humana era sofrível, como regra geral, uma vida muito dura. A religião das pessoas era uma religião muito baseada na lei natural, sacrifícios de animais, pedindo o perdão dos pecados, que a divindade fosse propícia a você, ao seu clã, que ela evitasse pragas, para que a colheita não fosse perdida, para que a colheita recolhida pudesse se sustentar durante todo o inverno, para que o inverno não matasse os seus animais, e protegendo de outras tantas adversidades do clima, que hoje nós somos muito dotados de muitos meios para nos proteger dessas coisas. E durante milhares e milhares de anos, em todo o mundo, o gênero humano foi sempre muito frágil diante dessas coisas. E ainda que todas essas tribos e clãs espalhadas pelo mundo inteiro dessem culto a um Deus verdadeiro, quando isso era feito? Eram pessoas e clãs e povos muito pobres em recursos de santificação. Que grupo, que clã, que povo tinha uma fantástica doutrina revelada? Um conjunto de 7 sacramentos, confissão para absolvição dos pecados,
receber em pessoa na Eucaristia Jesus Cristo. O batismo, com a superabundância de graça, de tal modo que se alguém acaba de ser batizado, mas se ele morre no instante seguinte, ele vai para o céu sem passar um segundo que seja pelo purgatório. Nossa Senhora, o magistério eclesiástico instituído pela pessoa divina de Jesus Cristo, ele em pessoa, dotado de infalibilidade quando o Papa quiser usá-la. A Santa Missa, direção espiritual, terço, nada disso existia. Era uma religião de cada povo, de cada clã, muito fundamentada na lei natural. Mas ainda assim, quantas e quantas vezes misturadas com erros e mais erros gravíssimos. Politeísmo, deuses imorais, vingativos, invejosos, fracos, tendo todo tipo de vícios. Essas coisas também foram pouco a pouco sendo aceitas para justificar os vícios humanos. Muitos preceitos morais corretos misturados com muitos outros erros e pecados. Pecados contra a castidade facilmente tolerados, vistos como normais nesses povos. Matar crianças que nasciam com defeito. Sacrifícios humanos. As viúvas eram enterradas com seus maridos. Elas jogavam na fogueira para morrer junto com o marido. E eram enterradas juntos. Esses eram os costumes dos povos. Uso de drogas em rituais religiosos. Invocação de demônios, magia, superstição. Ódios, canibalismo. Guerra sem fim. Você comia partes do seu inimigo para ter poder. Essa era a condição humana durante milhares e milhares de anos, de modo geral, pelo mundo. Com algumas exceções. Deus, eu insisto, ele cuidava de cada pessoa, da salvação de cada um. Ele intervia aí. Mas vejam o caso de Noé. Nós lemos na vigília pascal. Chegou uma hora em que o gênero humano estava na sua generalidade corrompido, uma família só se salvou. O resto do mundo era uma podridão geral. Eu me pergunto, se vocês reflitam, se isso é diferente de hoje. Ou se talvez o mundo de hoje seja pior do que na época do dilúvio. Gostaria de deixar essa reflexão, mas isso serviria para outro sermão. Deus cuidava dessas pessoas. Mas é necessário reconhecer, insisto, que os meios que a humanidade tinha à sua disposição para a salvação de cada um eram meios muito precários. Não havia um magistério infalível, terço, Nossa Senhora, 7 sacramentos, uma doutrina revelada, um conjunto fantástico de verdades reveladas pela pessoa divina de Jesus Cristo. Coloquem-se na pele das pessoas de cada povo, de cada tribo, que existiu nesse mundo durante milhares e milhares de anos antes de Jesus Cristo, a situação em que eles se encontravam, e deem graças a Deus que Deus nos criou hoje e não antes. Dotados de meios absolutamente pífios, que sabe, muito difíceis de serem eficazes para a salvação. Deus cuidava da salvação dessas almas e muitos deles se salvaram, mas com que dificuldade? No meio de que caos moral e doutrinário? E é então que, em um certo momento da história, um certo momento depois de milhares e milhares de anos da existência do gênero humano nesse mundo, Deus começa uma intervenção mais drástica. Ele diz para uma pessoa, Abraão, sai da tua cidade, também toda podre e corrompida, vai embora daqui, e eu vou te mostrar um lugar que será seu, e você será pai de um grande povo. E todas as gerações, todos os povos da terra serão abençoados em você. Ou seja, de ti sairá aquele que há de tornar a salvação acessível em uma superabundância de graças para todos os povos da terra que vivem nesse estado que eu acabei de descrever para todos vocês. E Deus então escolhe uma pessoa para começar a formar o coração dele. Porque ele vai ser pai de um grande povo. E antes que ele seja pai de um grande povo, ele vai ter que aprender a ser filho de Deus. E esse povo, no começo, é o povo judeu. Todo homem de raça judia, de descendência de povo judeu, descende de Abraão em pessoa. Todo o povo judeu descende de Abraão, de ninguém mais. Abraão deu origem a um povo inteiro. Primeiro com Isaac, depois Isaac deu origem a Jacó, e Jacó então com seus 12 filhos, Judá e seus irmãos. E a partir daí, todo um povo.
Mas é necessário reconhecer que, no final das contas, os verdadeiros filhos de Abraão somos nós, os católicos. Os católicos são os verdadeiros filhos de Abraão, por causa da fé. É a mesma fé que Abraão tinha, não com todo o conjunto de verdades reveladas que nós temos, porque Jesus Cristo completará a revelação, mas Abraão foi pai de um grande povo, crendo na vinda do Messias, de Jesus Cristo, em tudo que ele revelaria. Muitas dessas coisas Abraão sequer podia, quem sabe, imaginar quais seriam. Quem sabe não, com certeza. Mas tudo que o Messias ensinasse, ele estava disposto a acreditar. E era com fé, a fé de Abraão nisso, que ele fez tudo o que ele fez. E somos nós os verdadeiros filhos de Abraão. E Deus vai conduzir Abraão para que ele vá sendo formado pouco a pouco, de modo a que ele tenha um coração de filho de Deus. Ele terá que ser pai de um grande povo. E por isso, antes disso, ele terá que aprender a ser filho de Deus. E Deus dirá para ele: Abraão, toma o teu filho e mata ele. Eu quero que você ofereça em sacrifício para mim. Deus tem poder para isso. Ele é Senhor da vida e da morte. Se de maneira absolutamente certa, com um sinal claro e indiscutível, ele diz para alguém: sacrifica o teu filho, não há alguma outra coisa a ser feita a não ser fazê-lo. Lógico, isso aqui é um caso absolutamente único na história. Se alguém alegasse isso hoje em dia para mim, eu diria: você precisa se consultar com um psiquiatra. Deus coisa alguma. Loucura, demônio. Sairia nas páginas policiais, essas coisas. É óbvio que Abraão teve uma revelação que o deixava absolutamente livre de qualquer dúvida, que era Deus que pedia para ele aquilo. E Abraão vai fazer isso com um filho que ele esperou a vida inteira para ter. Deus diz a Abraão: você será pai de um grande povo. E quando Deus dá um filho para ele, depois ele diz: agora você mata o seu filho. Mas que promessa é essa? Que Deus é esse que me dá um filho me dando esperança de ser pai de um grande povo? Ali não só esperança, mas promessa. E agora o filho que eu julgava que seria a origem de um grande povo, agora ele me manda matar. Pois bem, Abraão precisa aprender a ser filho de Deus, a obedecer, a colocar toda a vontade dele, dócil, nas mãos da providência. Mais que isso, essa obediência de Abraão, ela é fundamentada numa verdade sobrenatural, uma verdade de fé. E o argumento é muito simples. Abraão vai com o filho dele até o pé do monte. E lá, junto com 2 servos, ele diz para os 2 servos: esperem aqui, eu e o menino subiremos ao monte, ofereceremos um sacrifício para Deus e voltaremos. Ora, Abraão sabia que ele ia matar o filho dele. Como é que ele diz: nós voltaremos? É um recurso para amenizar a situação? Mas toda a tradição dos judeus e os padres da igreja na sequência, os santos padres, vou explicar que não é nada disso, é muito mais profundo que isso. Abraão está disposto a sacrificar o filho dele, porque ele crê firmemente que Deus o ressuscitará. Ele vai sacrificar o filho dele lá em cima e Deus o ressuscitará. E eles descerão, depois de ter oferecido um sacrifício para Deus. Abraão não mente, nem quer contornar as coisas de um jeito um pouco superficial. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele se coloca na obediência total aos desígnios da providência, baseado numa verdade de fé. É por isso que São Paulo dirá: Abraão foi justificado pela fé, não pela obediência, simplesmente. É uma obediência baseada numa verdade de fé. Pois bem, em tudo isso, Deus preparava o coração de Abraão para ser um coração de filho de Deus. Vai sair um povo dele. Esse povo deve carregar as marcas de uma relação com Deus absolutamente muito bem estabelecida. É o povo de onde sairá o Messias. Não pode ser um povo medíocre. E é por isso que ele preparará Abraão para que ele seja pai de um grande povo, mas com uma alma assim absolutamente fantástica. Tudo que Abraão passará com Deus e a formação do coração dele como filho de Deus vai ser impresso no povo judeu e vai dar os melhores frutos, mas os profetas, todos os grandes patriarcas que tiveram
eles conversavam com Deus. Jacó conversava com Deus, José conversava com Deus. Do mesmo jeito que Santa Teresa d'Ávila conversava com Jesus Cristo, ou com Deus, ou São João Bosco. Isso acontecia também com os patriarcas. Era uma vida espiritual, mas da melhor espécie, era levada a fundo a coisa. E Deus foi preparado, e quando eu disse que durante milhares e milhares de anos a situação do gênero humano era catastrófica, mas Deus zelava pela salvação das almas e velava por e vigiava sobre todos, mas a partir de Abraão, e em Abraão, Deus vai começar a fazer uma intervenção absolutamente drástica no gênero humano. Mas como um médico que tem que lidar com um paciente assim, absolutamente em estado crítico, ele começa a fazer intervenções pontuais e delicadas, porque sabe que esse doente não aguentará uma intervenção muito drástica. Deus começa essa intervenção em uma pessoa só, e depois uma família, e depois nos filhos dele. Porque o gênero humano passa por uma situação de verdadeira debilidade moral, doutrinária, e precisa ser resgatado pouco a pouco, como o médico vai recuperando um doente gravíssimo pouco a pouco. E era necessário então formar o coração de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, e de José, e de Judá, e dos irmãos deles, dos filhos de Jacó, dos filhos de Israel. Até que chegar então Moisés. Moisés receberia uma lei no alto do monte Sinai. A montanha pegava fogo, saía fumaça, as pessoas não viam nada, raios e trovões lá em cima, para que Deus desse uma lei e constituísse um povo. Porque todos tendo uma lei, agora eles são um povo definitivamente estabelecido, não só uma família de centenas de milhares de pessoas, mas agora eles são um povo, eles têm uma lei, eles têm um ato de culto que todos seguem. Coisa muito superior à lei natural. Os povos e clãs espalhados pelo mundo seguiam, cada um conforme a sua reflexão. Ainda assim, absolutamente a anos-luz de distância da religião instituída por Jesus Cristo. Não havia 7 sacramentos, não havia Nossa Senhora, não havia terço, não havia sacerdócio católico, não havia um magistério dotado de infalibilidade quando quisessem usá-lo. Prescrições legais: não pode comer carne de porco, não pode comer queijo junto com carne, tem que se purificar 7 vezes, etc. Então vem Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade assume um corpo e uma alma, e a partir de agora o corpo e a alma de Jesus Cristo são um instrumento que ele une a pessoa dele. Vocês podem imaginar o que devia ser Deus em pessoa usando o corpo e a alma humana. Devia ser um negócio absolutamente fantástico. As pessoas deviam olhar Jesus Cristo pregando, deviam olhar ele fazendo as coisas. Devia ser um negócio assim de outro mundo. Devia ser um negócio absolutamente fantástico. Deus em pessoa, comendo, mas com que perfeição, falando com as pessoas, fazendo milagres a noite inteira. Está nos evangelhos, era feito no atacado. Ele passava pelas pessoas, a sombra dele fazia milagres, e as pessoas encostavam na franja dele, e as pessoas saíam curadas. E os santos deles fazem um ou outro milagre, alguns deles não conseguem fazer, alguns deles falam: bem, filho, reza para Nossa Senhora, ou então o Frei Galvão faz umas pílulas escrevendo algo que pede intercessão de Nossa Senhora. Jesus Cristo não pede intercessão de santo nenhum. Jesus Cristo faz qualquer milagre, a qualquer hora, com qualquer pessoa. Ele se ressuscita mortos quando ele quer, seja acabando de morrer, seja indo pro cemitério para ser enterrado, seja apodrecendo já faz 4 dias. Ele simplesmente encosta na pessoa e ela começa a ver. A mulher tinha 18 anos que tinha hemorragia, ela não tinha mais médico para ir. Ela encosta na franja dele e ela sai curada. Vocês podem imaginar o que foi isso? Devia ser uma coisa absolutamente fantástica. As pessoas deviam ver Jesus Cristo assim, mas era Deus pôr dos pés nesse mundo. Mas bem, e o que é que deram para ele? Eles o crucificaram como um animal. É isso que fizeram com ele. Crucificaram Jesus Cristo como um animal, fizeram dele o que quiseram. Jesus Cristo falou: farão o que quiserem com o Filho do Homem. E 3 dias depois, ele ressuscita. Uma ressurreição muito diferente da que ele fez com Lázaro, ou aquela menininha, ou então o filho da viúva de Naim, porque eles morreram de novo.
e vão ressuscitar no fim do mundo. Não, Jesus Cristo agora ressuscitou para a vida eterna. Jesus Cristo ressuscitado não morre mais. E agora esse é o primeiro modelo do que acontecerá conosco no fim do mundo. Uma ressurreição para a vida eterna. Ele vai passar 40 dias agora ensinando para os apóstolos como ordenar os padres, como selecionar as pessoas para que eles sejam padres, para não escolher qualquer um. Ele vai se ensinar aos apóstolos como administrar os 7 sacramentos e, como diz os padres da igreja, como confeccionar os santos óleos na quinta-feira santa, para que os sacramentos possam ser dados com os santos óleos também. Ele ensinará para os apóstolos como governar a igreja e depois subirá aos céus. E depois, no dia de Pentecostes, toda a maquinaria do Novo e Eterno Testamento, que nunca mais vai acabar, não haverá outro. Agora esse aqui vai até o fim do mundo. Será colocado em andamento. Um sacerdócio eterno, um magistério sobrenatural, infalível se necessário. 7 sacramentos. E nós comemos o corpo, a pessoa física de Jesus Cristo. Os sacerdotes bebem o sangue dele. E o que era uma sementinha ali na Galileia, em Jerusalém. No dia seguinte você tem 3.000 convertidos. E em poucos meses você tem milhares e milhares de pessoas. E quanto mais pessoas eram mortas na arena, mais pessoas se convertiam. Até que finalmente, 300 anos depois, quando o cristianismo for tolerado, e for dado liberdade no cristianismo, mas o império já era cristão. Apesar da brutal perseguição que acontecia. E o gênero humano agora se encontra num outro estado, orientado para Deus com uma só religião. Agora não há mais cada pai de família sendo sacerdote do seu clã, da sua família, como era na lei natural, há milhares e milhares de anos. Agora não há mais sacrifício de animais no Templo de Jerusalém, só lá pode acontecer, em nenhum outro lugar do mundo. Só há um sacerdote agora, é Jesus Cristo. Os sacerdotes católicos, eles não são cópias e reproduções a mais do sacerdócio de Jesus Cristo. Na hora da ordenação, a pessoa ordenada, ela é de tal modo unida a Jesus Cristo pela graça, pelo caráter sacramental do sacramento da ordem, que o sacerdócio que o padre tem é o sacerdócio de Jesus Cristo nele. De modo que, se fosse por absurdo, se acontecesse que Jesus Cristo deixasse de ser sacerdote, todos os padres do mundo voltariam a ser pessoas normais. O nosso sacerdócio não é uma xerox, uma reprodução, uma cópia do sacerdócio de Jesus Cristo, de modo que se ele deixasse de ser sacerdote, nós continuaríamos sendo sacerdotes. Jesus Cristo é sacerdote em nós, nós somos instrumentos com ele. E como eu falei, quando eu digo eu te absolvo, é eu, Jesus Cristo. É o único sacerdote de Jesus Cristo sendo usado em mim, para o bem das almas dos fiéis. Eu te batizo, eu te absolvo, este é o meu corpo. É Jesus Cristo usando o sacerdócio dele em mim. A partir de agora, passando toda essa revisão do gênero humano, do estado do gênero humano e da história religiosa do gênero humano nesse mundo, se deem conta de que a vinda de Jesus Cristo nesse mundo, a morte dele na cruz e a ressurreição para a vida eterna dele, que é o começo da nossa ressurreição, trabalhada nessa vida, e que será finalmente concretizada no último dia desse mundo, no fim do mundo, é um evento epocal. Não é mais uma religião junto com outras. Não há mais sacrifícios de animais. Se antes um pai de família, num fim de mundo, ignorando completamente Jesus Cristo, ou melhor, a lei de Moisés, enfim, ou antes de Moisés, ele podia oferecer para Deus um animal e queimá-lo no altar, e Deus ouviria a oração dele. Isso agora está abolido. Não há mais outro sacrifício a ser oferecido para Deus, só há um sacrifício a ser oferecido por Deus, a missa. Conheço um padre que em Burkina Faso dizia que o trabalho dele, em grande parte, consistia em explicar para os africanos daquela região, que se convertiam e tinham saído das suas tribos e das suas religiões variadas, explicar para eles que quando a plantação morria por falta de chuva, que não era para oferecer galinhas ou bezerros em sacrifício para a divindade, era para ir na missa, para pedir para o padre rezar missas, pedindo chuva e pedindo que Deus velasse pela plantação, pela colheita deles.
Não há outra religião agora pela qual o homem possa ir até Deus. Tudo está centralizado em Jesus Cristo. Não há mais outro meio de chegar até Deus. Isso é para o gênero humano total. A vinda de Jesus Cristo nesse mundo, a morte dele, a ressurreição dele, é um evento não só para os cristãos. É um fato para o gênero humano. A partir de Jesus Cristo, Deus coloca todo o gênero humano num outro estado de relação com ele, mas de todo o planeta, de todo o gênero humano espalhado pelo mundo inteiro. Jesus Cristo aboliu a poligamia, que a lei de Moisés tolerava. Isso vale inclusive para os pagãos. A partir de agora, o gênero humano só se aproxima de Deus, só se salva por meio de Jesus Cristo. Esqueçam qualquer outra religião baseada na lei natural. Esqueçam a lei mosaica, ela foi abolida. Isso é uma coisa epocal, isso aqui é um marco na história do gênero humano, mas desde a criação do primeiro casal até hoje. E o mundo agora se divide em dois grupos. Entre os que vivem, abraçam e vivem a doutrina de Jesus Cristo, e as pessoas que a rejeitam. Jesus Cristo foi muito claro: ide por todo o mundo, pregai a toda criatura, batizando-os em nome, ensinai tudo que eu vos ensinei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A partir de agora, o gênero humano se divide em dois grupos: os que abraçam Jesus Cristo e os que o rejeitam. Eu gostaria de deixar claro que, hoje em dia, o que se procura a todo custo fazer as pessoas acreditarem, não só nós, mas as pessoas em geral, é de como se divide na luta entre raças, entre negros e brancos, entre patrões e proletariados, entre homens e mulheres, de que existe uma luta entre oprimidos e opressores, entre os que detêm os meios de produção e os que são espoliados pela burguesia. Mas isso aqui está absolutamente errado. O problema no mundo não é esse. O mundo não se divide nessas classes de pessoas. O mundo se divide entre quem abraça Jesus Cristo e quem o rejeita. Essa é a única divisão. São Paulo é muito claro: não há mais grego e judeu, não há mais homem e mulher. Só quem acredita em Jesus Cristo e quem o rejeita. Jesus Cristo não é só um evento para os cristãos. Ele é a pessoa divina, a segunda pessoa divina que veio pro gênero humano. Ide por todo mundo. O que Cristo fez primeiro no povo judeu, porque ele, pela providência incompreensível dele, quis escolher esse povo para fazer todo esse trabalho. A partir de agora, feito esse trabalho, ide pelo mundo inteiro, ensinar as pessoas a crer em tudo que eu vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mundo inteiro agora se salva por meio da Igreja Católica. E tudo isso é para que nós tenhamos um coração novo, sejamos homens novos, e tenhamos almas novas. Isso começou com Abraão. Jesus Cristo veio instituir os 7 sacramentos, uma hierarquia eclesiástica, Nossa Senhora, Santa Missa, sacerdotes com direção espiritual, um magistério infalível, para fazer das pessoas novas, homens novos, de coração novo. As pessoas devem olhar um católico e falar: essa pessoa mudou. Eu não a reconheço mais. A religião católica não foi instituída por Jesus Cristo para fazer as pessoas irem na missa, ponto. Para elas rezarem o terço, ponto. Não é isso. Essas coisas são necessárias, são meios instituídos por Jesus Cristo para a salvação das almas. Devem ser feitas. Os santos da sétima morada rezam o seu terço todo dia, vão na missa no domingo. Mas eles usam essas coisas para terem um outro coração. É aqui que Deus quer chegar. Porque no dia que nós morrermos, cada um de nós, o seu diretor espiritual não estará lá, o seu terço não estará lá, não terá mais Eucaristia lá no juízo particular, você com Deus. Não terá mais sacramentos, não terá mais catecismo. Será Deus e o que você se tornou com isso. É para isso que Jesus Cristo instituiu toda essa maquinaria, todo esse conjunto fabuloso de engrenagem, de 7 sacramentos, de magistério infalível, de hierarquia eclesiástica, de missa, de terço de Nossa Senhora, direção espiritual, catecismo, para que as pessoas elas sejam pessoas novas, tenham um coração novo. E foi o que a gente viu em toda a vigília ontem. A vigília começa, as profecias começam com a criação do homem, e depois todo o trabalho de Deus com Noé e o tempo dele, depois com Abraão,
e depois com os profetas, até chegar em Jesus Cristo. Até que a água batismal vai ser feita com uma oração que pede para Deus que ela lave as sujeiras antigas e que nos regenere. Que nos dê uma nova e verdadeira inocência. Que faça de nós homens novos. Vocês vejam em que situação Deus nos colocou, cada um de nós que está aqui hoje. Deus nos criou nessa época da história. A gente nunca vai conseguir agradecer a Deus o suficiente por Ele ter nos colocado quando o gênero humano já estava constituído sob a lei de Cristo. Nenhum de nós foi obrigado a oferecer coelhos em nenhuma fogueira para a divindade, há milhares de anos atrás, com meios absolutamente exíguos de salvação. A nossa salvação agora se dá recebendo a pessoa física de Jesus Cristo quando a gente vai na missa. Isso é um negócio absolutamente surreal. Nós recebemos a pessoa física de Jesus Cristo. Isso aqui é um negócio impensável. Acho que já antes de Jesus Cristo, nenhuma pessoa das bilhões que já passaram pelo mundo antes de Jesus Cristo pode sequer aventar a possibilidade de que Deus fizesse algo assim conosco, de que Ele desse o corpo dele para a gente comer, para alimentar a nossa relação com Ele. Esse aqui é um negócio fantástico. Essa é a nossa religião. Uma religião em que agora nós temos tudo isso que Jesus Cristo instituiu. Durante esses 40 dias do tempo pascal, Jesus Cristo ficará entre nós para ensinar os apóstolos a governar as almas, a santificá-las com os sacramentos, a governar a igreja. E em Pentecostes ele fará toda essa maquinaria começar. E num só dia, mas 3.000 pessoas se convertem, mas com um discurso só. Olhem a brutal diferença dessa graça com tudo que já tinha sido dado antes para os judeus e antes deles. Ainda que Deus zelasse por essas almas com graças, a graça a partir do Novo Testamento ela tem uma outra vitalidade, um negócio absolutamente surreal. Você tem o São Francisco Xavier que vai para a Índia e para a China e batiza 1 milhão de pessoas, quando isso aconteceu em qualquer outra época da história. E é para isso que nós somos católicos, para termos um novo coração, parar de picuinhas, de meus projetos, minhas ideias, o meu projeto de família, meu projeto de educação do meu filho. A partir de agora, nós somos formados por Jesus Cristo, Ele é o nosso critério. E a partir de agora, a nossa vida deve ser um trabalho constante para que nós também sejamos filhos de Deus. E se nós somos verdadeiros filhos de Abraão, é para que nós sejamos finalmente verdadeiros filhos de Deus, em Jesus Cristo. Essa é a nossa vida agora. Uma feliz Páscoa para todos. Esse é nosso desejo, o Instituto, mas que realmente seja para que vocês tenham uma vida nova. Que todo tipo de ideias pessoais, de coisas da minha cabeça, mas eu não vejo desse jeito, mas eu não aprendi assim, isso aqui seja simplesmente erradicado. A partir de agora existe uma maquinaria brutal instituída pela segunda pessoa da Santíssima Trindade em pessoa, para formar cada um de nós. Mas assim, incalculavelmente, de maneira mais profunda e superior a qualquer outra coisa que Deus fez antes da vinda de Jesus Cristo nesse mundo. É para isso que Jesus Cristo veio nesse mundo, para dar para cada um de nós um coração novo, uma vida nova e fazer de nós homens novos. Uma Santa Páscoa para todos e Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.